Olá pessoal, bom, hoje no nosso vídeo falando sobre como você pode desenvolver a sua vida devocional, eu quero lembrar daquilo que nós tratamos no vídeo anterior, quando nós falamos de você utilizar livros da Bíblia com o apoio de comentários ou de Bíblias com comentários para você então poder fazer o seu devocional. Nesse vídeo, eu quero falar de uma outra maneira para lhe ajudar a desenvolver o seu tempo a sós com Deus. Ou seja, você pode fazer o seu devocional usando livros cristãos, livros evangélicos, livros teológicos. E aí eu quero dizer algumas coisas sobre isso. Primeiro, é que você não precisa ter pressa para concluir a leitura do livro. Por quê? Porque isso vai depender muito do tamanho do livro, do tema que você está estudando, do assunto que você está abordando, ou a maneira como o autor está tratando do assunto no livro. Então, isso pode levar um mês, pode levar 2 meses, ou pode levar, quem sabe, até um ano, tá bom? Então, não precisa ter pressa. O tempo que você vai concluir a leitura do livro vai depender muito da maneira como você vai desenvolver o seu dia a dia na caminhada com esse livro, as suas reflexões, as suas anotações, enfim. Segunda coisa crie o hábito de fazer anotações à medida que você vai lendo o livro. E aí, nessas anotações, eu penso que é importante, primeiro, você anotar um texto bíblico que normalmente o autor cita ali no que ele está escrevendo, no que ele está tratando. Então, use o texto bíblico e leia esse texto bíblico e faça anotações sobre ele. Segunda coisa, anote o que você aprendeu na leitura daquele trecho, o que mais lhe chamou a atenção, o que marcou a sua vida, ou seja, qual foi a coisa mais importante que você leu, quem sabe naquelas 2 páginas, 3 páginas, ou quem sabe naquele capítulo, enfim. Anote qual foi a lição principal. E terceiro, anote ali em que aquela lição vai ajudar você na sua vida cristã, tá bom? A maneira como você vai se fortalecer, a maneira como aquilo vai ajudar você a superar alguma dificuldade na sua caminhada com Deus, no seu relacionamento com o Senhor, ou no seu ministério, na maneira como você está servindo a Deus ou as pessoas, em que aquilo vai ajudar. Então, crie o hábito de fazer essas anotações. Você pode ter um caderno, se você não quiser anotar isso no computador ou em algum outro lugar, compre um caderno onde você pode intitular Meu Diário Espiritual ou Minhas Anotações da Minha Caminhada com Deus. E aí você anota o título do livro, quando você começou a ler o livro, as lições principais que você vai aprendendo com o Senhor, enfim, tá bom? Então eu penso que você pode aprender muito. Deixa eu dar aqui algumas dicas de livros que eu já fiz meus devocionais usando esses livros. Então, por exemplo, esse livro aqui, O Ser de Deus, do reverendo Heber Carlos de Campos, e é um livro sensacional porque Heber trata aqui a respeito da doutrina da providência de Deus. E Heber ele é muito didático no livro, quando ele trata de assuntos muito profundos que dizem respeito à soberania de Deus e à maneira como Deus interage na nossa história, na história da humanidade, e isso é abençoador para nós. E Heber sempre tem um texto bíblico para fundamentar aquilo que ele está dizendo a respeito do assunto. Então, esse livro aqui é fantástico
é um calhamaço, viu? Tem aqui 620 páginas, mas é uma leitura que você pode aí fazer durante alguns meses, quem sabe 6 meses, eu diria até mais, quem sabe até um ano de devocional em cima desse tema aí. Uma outra obra que eu aproveitei bastante durante alguns meses e li pelo menos 2 vezes é Vocação Perigosa do Paul Tripp. E é uma obra muito voltada para o pastorado, então eu pude crescer bastante com os desafios que o Paul Tripp trata aqui, ele aborda isso daqui de uma maneira muito profunda e abençoou muito o meu coração, e eu pude crescer muito nessa área. Vamos imaginar que a sua dificuldade, porque você pode perguntar assim, pastor, como eu escolho o livro? Que livro evangélico, cristão, que eu posso começar a ler? Olha, isso depende, por exemplo, da sua necessidade. Vamos imaginar que a sua necessidade seja responder essa questão aqui. Olha, se Deus já sabe, por que orar? E esse livro é fantástico, é um clássico do Douglas Kelly, um livro da editora Cultura Cristã, e ele abençoa muito o nosso coração quando ele fala a respeito de oração. Se Deus já sabe, conciliando aqui a soberania de Deus com a nossa responsabilidade, portanto, em desenvolver uma vida de oração. Mais uma sugestão aqui, o Ministério do Espírito Santo, do R6 Pro, R6 Pro, então é um livro fantástico, onde ele fala algumas coisas interessantes, importantes, profundas a respeito do papel do Espírito Santo na nossa vida. E assim, vai depender muito que livro você vai ler. Bom, vai depender da sua necessidade, da área da sua vida cristã que você quer desenvolver, que você quer crescer. Então, eu penso que essa é uma outra estratégia muito eficiente para você fazer a sua vida devocional funcionar, usando livros teológicos, livros cristãos, evangélicos, enfim. Que Deus abençoe a sua vida. No próximo vídeo nós vamos tratar de uma outra maneira para você desenvolver a sua vida devocional. Até lá.